Hoje, o nosso tema, o nosso assunto é vínculos de apego. É um modelo psicológico que descreve as relações, como que acontecem esses modelos dentro da gente. É inato do ser humano criar, desenvolver esse vínculo, porque ele é relativo à nossa sobrevivência, esse estilo que é estabelecido lá na primeira infância, como é que isso se projeta lá na frente. Então, quem desenvolveu esse modelo foi um psiquiatra que também era psicanalista, chamado John Bowlby, mais ou menos 1950. Quando ele nasceu, ele ficou aos cuidados de uma babá até os 4 anos de idade. A mãe, o pai dele era cirurgião na família real, e a mãe ficava só 1 hora por dia com ele na hora do chá. Essa babá vai embora quando ele tinha 4 anos de idade. E aos 7 anos ele vai para um internato. E ele então desenvolve um interesse profundo em estudar como que esses vínculos forjavam, modelavam a nossa maneira de interagir e as nossas relações. Mais tarde, Bowlby então ele vai para o corpo médico das Forças Armadas Britânicas na Segunda Guerra. Depois ele assume o cargo de consultor de saúde mental da OMS. Então, na vida adulta dele, enquanto psiquiatra e psicanalista, Bowlby faz um trabalho com crianças mal adaptadas, com alguma questão social. E esses eventos, né, da Segunda Guerra, o que acontecia? As crianças lá do restante da Europa, Alemanha, Áustria, elas eram tiradas, para proteger a vida dessas crianças, elas eram tiradas das famílias e levadas para os berçários na Inglaterra. Bowlby então começou a desenvolver pesquisas relacionadas a como esse contato, esse vínculo se dava. Como é que esses padrões de interação, né, eles refletiam no desenvolvimento da criança mais na frente. E foi isso que ele fez. 4 características são estruturais nesses estilos. Primeira característica do estilo de apego. O bebê, ele desenvolve um único laço primordial. Sabe quando o pintinho morre a mãe e aí um cachorrinho adota? É isso, exatamente isso. Foi partindo daí que eles começaram a observar que existia um vínculo primordial. E com nós, humanos, também acontece isso. E segunda característica, esse cuidado contínuo desse primeiro vínculo estabelecido, ele é importante, ele é determinante, ele modela as outras relações. Ele é como se fosse estrutural, é como se fosse um modelo interno. Terceiro ponto, as experiências com esse cuidador primário ditam o comportamento, as crenças e como a gente vai se comportar nas relações mais para frente. Claro, gente, que isso não é determinante. A gente não está falando em modificar quem a gente é. A gente está falando em alterar, de alguma forma, a maneira como a gente funciona em alguns aspectos. E o quarto ponto é que a ameaça da separação dessa figura de apego, ela causava ansiedade, estresse na criança. E dependendo de como essa separação se dava, haviam consequências, haviam respostas que deveriam ser observadas. Os estilos de apego são 4, vamos chamar de modelos, né, de funcionamento. O primeiro deles é o apego seguro. O que acontece com esse apego seguro? São crianças que tiveram um ambiente familiar, pais que davam o suporte para que essa criança saísse para explorar o mundo, a vida, andar, mexer em alguma coisa, porque essa criança, ela sentia que ao retornar, ela teria amparo,
que alguma coisa desse errado. Então essa criança, ela tanto ia quanto voltava e sentia que havia ali um laço, uma comunicação que ela podia confiar, que ela podia ir um pouco mais longe, que no retorno ela então encontraria esse porto seguro. Essa criança tende a desenvolver uma percepção sobre si mesma mais confiante, mais independente, mais estruturada. Essa estrutura, essa autopercepção mais confiante, mais estruturada, como é que ela vai refletir lá na vida adulta, nas relações? Uma relação mais segura, uma pessoa menos ciumenta, uma pessoa que consegue confiar, ainda que tenha experiências difíceis, ela consegue estabelecer relações que nem cai para dependência e nem se tornam independentes demais. O que é o apego evitante? São crianças que não tiveram esse mesmo ambiente familiar, esses cuidadores, de alguma forma, eles não estabeleceram essa conexão e essa criança não se sentiu protegida. Então ela não tinha certeza se ela podia ir mais longe, explorar, descobrir o mundo, porque ela não tinha certeza, ela não tinha segurança que no retorno ela teria esse amparo. É como se aquele porto seguro pudesse não estar ali. Então ela cria um modelo interno de relacionamento onde ela tende a não confiar, ela tende a não se vincular, ela evita essas relações. Normalmente são pessoas que, como adulto, evitam relacionamento, acham que são tão independentes que não precisam se relacionar. Esse é o estilo evitante ou inseguro. Esse estilo evitante ou inseguro, ele produz mais dois, que é o ambivalente, né, ou aquele ansioso por agradar, e o desorganizado. O que acontece? Tanto o ambivalente ou o ansioso por agradar, quanto o desorganizado, eles são uma derivação do estilo inseguro. Só que o ambivalente é aquela pessoa que ela se torna, como ela não tem segurança, essa pessoa desenvolveu uma ansiedade por agradar, porque entendeu que esse esforço nessa tentativa pode ser que ela receba aquela atenção, aquele retorno que ela tanto espera. Nem sempre isso é real, mas é uma tentativa. E o desorganizado é aquela pessoa que é uma mistura de necessidade de se relacionar e evitante. Então ela não sabe se ela pode confiar, se não pode confiar. É aquela pessoa instável emocionalmente, que ora quer, ora não quer, não sabe, às vezes não consegue decidir um relacionamento, não entra no relacionamento. É aquela pessoa que sempre fica meio lá, meio cá. Esses 4 modelos relacionais internos, eles vão se refletir em todas as nossas relações. Esse estilo de apego, ele se estabelece mais ou menos dos 6 meses aos 2 anos. Então, basicamente, esses 4 formatos, eles modelam as nossas relações. E às vezes a gente, enquanto terapeuta, quando vai atender, por exemplo, uma pessoa que vive uma relação abusiva, não tem essa informação completa. E a gente precisa estar preparado para pensar terapeuticamente, não agir no piloto automático. O que me dá respaldo teórico para olhar para aquilo e entender, né, aonde que a gente pode juntos encontrar o fio da meada. Por que é importante a gente, enquanto terapeuta, se abrir para
para esses conteúdos teóricos que são da psicologia, mas eles fazem parte do dia a dia de todo terapeuta. A gente precisa ter esse olhar, né? Olhar para o nosso cliente, mas olhar através dele. Ele é representante de todo um sistema. Atrás dele tem milhares de homens, mulheres que já vem construindo esse formato de ser. Então a gente precisa estruturar esse nosso raciocínio terapêutico. Como que eu faço isso? Estudando, gente, e resolver as questões particulares, né? Terapeuta que não faz terapia não leva ninguém a lugar nenhum, porque a gente só leva alguém aonde a gente já foi. A sua dor é onde você desenvolve o maior potencial de ajuda. Seguimos o mesmo modelo para o resto da vida? Se não nos tornarmos conscientes disso, sim. Vamos repetindo esse modelo sem pensar, no piloto automático. Então, aonde que está a saída para isso? Eu compreender esse modo de funcionar, e porque eu compreendo o meu modo de funcionar, aí então eu tenho a possibilidade de alterar isso. Eu não me livro do que eu sou. Eu me estruturei assim porque um dia isso foi fundamental para que eu desenvolvesse uma estrutura que me trouxe até aqui. É uma postura existencial que eu assumo diante da vida e diante da minha história, da minha experiência, de tudo que eu passei. Essa postura existencial madura, adulta, é que me leva para um outro nível desse jogo. Você não é a sua história. Você não é o que te aconteceu. O que te aconteceu escreve um pedaço da sua história. Mas esse pedaço que foi escrito, Lacan fala uma coisa muito legal. Ele diz o seguinte, que a função do analista, do terapeuta, enfim, não é mudar a história, não é alterar, não é transformar a história, mas é mudar a pontuação. Porque através da pontuação, a pontuação dá o ritmo, ela dá o significado, ela dá o sentido da frase. Então é isso que nós terapeutas produzimos junto com o nosso cliente. A gente produz significado sem mudar, sem alterar. É aí que está a sua força. A sua força mora nas experiências difíceis que você teve. É aí onde você mais conhece. Aonde você mais sofreu é exatamente aonde você é muito forte. Não exclui isso da sua vida não, porque a sua força está aí. Esse é o processo.